Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula sobre ciência. Nós estamos na disciplina de filosofia e vamos trabalhar hoje, estudar o conhecimento científico, tá? Que é diferentemente do que nós estudamos na aula passada, que é o senso comum, tá? Então, o conhecimento científico aqui vai justamente se contrapor ao senso comum. Então, se você não assistiu a aula passada, eu sugiro que você assista para poder compreender o conhecimento científico. Então, vamos dar as características principais do conhecimento científico. Antes do surgimento da filosofia, como eu já expliquei em algumas aulas passadas, nós tínhamos a mitologia ali como uma base científica a fim de explicar o surgimento da humanidade. Então, a mitologia ali era tratada como um tipo de ciência. Lógico que é diferente da ciência aplicada hoje, era uma ciência mais especulativa. Então, nós tínhamos ali a mitologia que governava todas as formas de explicações, também era uma base de conhecimento. A partir disso daí, então, vai surgir a filosofia, tá? Que vai dar uma explicação mais racional, baseada mais na razão, no logos, para dar uma explicação para a humanidade. Então, existia a mitologia que procurava dar uma explicação a partir dos deuses para a existência do mundo e de todas as coisas. Então, você tinha uma ciência mais especulativa do que aplicada. Então, você ficava especulando como que se dava a sua relação ser humano com os deuses que governavam o universo e o mundo ali. Trouxe um texto para vocês aqui da apostila que diz o seguinte: o conhecimento científico é uma continuação do senso comum, pois é por meio dele que se investe em pesquisas para comprovar ou desmentir fatos que são baseados no senso comum. Como eu expliquei na aula passada, nós temos o conhecimento do senso comum, tá? Que é passado de pai para filho, de geração para geração, sem uma base científica para comprovar se determinado conhecimento é verdadeiro ou falso. Então, primeiro ponto é aí. Vem então a ciência a fim de questionar e investigar esse senso comum. Por exemplo, a aula passada eu dei o exemplo da manga com leite, né? Nós temos o senso comum que diz o seguinte: se você comer manga com leite, você vai passar mal. Isso aqui é uma especulação, é um conhecimento do senso comum que todo mundo de forma comum, igualitária, conhece. Então, a ciência vai fazer o quê? Ela vai investigar se isso é verdade ou falso. Então, a ciência, ela tem ali a sua base no senso comum, porém, ao invés dela levar à frente esse conhecimento, ela vai procurar questionar, investigar, colocar à prova se realmente isso é verdade ou se isso é falso. A partir da ciência, por exemplo, foi constatado que manga com leite não faz mal. Então, nós temos o senso comum que diz que faz mal, nós temos o conhecimento científico que já procurou explicar, através do método científico, que isso é mentira. Mas esse tipo de conhecimento ainda continua na sociedade, tá? Então, a ciência passou a buscar seus próprios métodos, sem haver reflexões filosóficas, a partir do século XVII, durante a Revolução Científica, sendo este o método científico que conhecemos atualmente. Quando nós entramos no século XVII aqui, o conhecimento científico está passando por uma grande revolução, né? Os cientistas estão elaborando melhor as suas teorias, está tendo uma aplicação maior da ciência à sociedade. Isso faz com que a ciência evoluiu muito. Apesar de que a evolução da ciência aconteceu muito tardio, né? Porque nós tínhamos na Grécia Antiga ali a igreja dominando todos os tipos de conhecimento. Então ela barrava o conhecimento científico. Enquanto o cientista estava a fim de procurar investigar o mundo, porque naquela época nós tínhamos o teocentrismo, né? Que era um Deus criador no centro e que governava nossas ações, nossas atitudes. Então o cientista estava em busca de novas verdades. Então a igreja estava barrando esse conhecimento ali. Então o conhecimento científico ele teve uma grande barreira ali, que era a teologia. Então, como forma de conclusão, o procedimento científico, como mencionamos, tem início no senso comum, porque é a partir do senso comum que vai surgir todas as outras áreas de conhecimento, a fim de questionar o próprio senso comum.
porque nós não devemos ficar nessa forma comum de conhecer, nós não podemos ficar adaptados, nós não podemos ficar acomodados àquilo que as pessoas nos dizem, nós temos que procurar investigar a verdade por trás do que as pessoas nos falam. A partir dele, do senso comum, é buscada a realidade e as relações universais. E nesse período começou-se a dar mais valor à razão como um instrumento de conhecimento. A partir dali do senso comum, nós então vai surgir a ciência ali. A ciência ela possui método experimental, ela possui uma aplicação. A partir do momento que você tem um problema, você vai procurar uma solução. Para procurar uma solução, você levantar dados, hipóteses, para depois elaborar uma teoria e depois fazer uma aplicação, para saber se vai gerar um resultado esperado como se espera. Então é importante vocês saberem que ciência e filosofia, ela está tendo uma base ali no senso comum e uma base também na própria religião, que tem um conhecimento universal. Então todo mundo sabe a mesma coisa, ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. Então a ciência ela vai questionar tudo que o senso comum está aplicando para nós, tá? Na próxima aula vamos estudar um pouco mais sobre ciência. Eu espero que vocês assistam e até mais e até lá. Tchau, tchau.